E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão dimensionar os elementos aí do topo de bolo. Então, se tem dúvida na hora de fazer o topo, não sabe qual é o tamanho que você vai fazer, surgem milhões de dúvidas na sua cabeça. Se você tem que colocar o nome maior, menor, do tamanho do bolo. Então, gente, é muita dúvida. Fica aí nesse vídeo que eu vou mostrar passo a passo de como é que vocês vão fazer para dimensionar esses elementos aí no topo de bolo. Se você está gostando desse conteúdo, fica aqui no vídeo até o final, já curte, comenta e compartilha, gente, não custa nada, já manda para aquela coleguinha aí que trabalha também com personalizados e que pode ter essa dúvida para ajudar a gente a crescer aqui no canal, tá bom? Fica aí que o vídeo já tá chegando. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para você como você vai posicionar os elementos do seu topo de bolo para que eles fiquem proporcionais, né? Então, primeira coisa, gente, é perguntar, né, para quem você tá fazendo aí o topo de bolo, qual que é o tamanho, a medida ali do bolo, né? Então, geralmente é uma confeiteira ou o cliente que vai passar ali qual que é a medida exata do bolo para você colocar ali e posicionar os seus elementos. Então, a primeira coisa, você vai vir aqui do lado esquerdo do seu painel, lá em ferramentas de desenho, seleciona aqui desenhar retângulo, segura e arrasta, e aí você vai colocar a medida que você quer do bolo. Esse bolo aqui a gente vai colocar a medida 20 por 10, então 20 de largura por 10 de altura. Vou clicar aqui na setinha e vou puxar isso aqui para fora, só para a gente ver melhor, tá? E aí, fiz aqui a medida 20 por 10, esse é o tamanho do meu bolo. Isso aqui vai representar o meu bolo aqui. Para a gente poder posicionar aqui os elementos, nós vamos posicionar, né, baseado dentro dessa medida. Então, você já montou o topo de bolo, a arte já está criada, agora é só você colocar de acordo com o tamanho mesmo que vai ser esse bolo. Então, começando aqui pelo nome. Então, eu tenho esse nome aqui, né, para um bolo de 20 centímetros, geralmente eu coloco ali de 15 a 16 para ficar um tamanho bom, tá vendo? Então, ele vai ficar mais ou menos nessa medida. Então, vai depender do tamanho do nome também da pessoa, porque esse aqui deu para ficar desse jeito, mas se for um nome maior, né, tem que ficar um pouco menor. Então, entre 15 a 16 já fica um bom tamanho já para poder ficar proporcional. Então, e ele é aqui na parte de cima. Se for na parte de baixo, você vai fazer de acordo com a medida que tem aqui na parte de baixo, né? O personagem, gente, depende do tamanho do personagem. Tudo tem que ter proporcionalidade. Então, você vai olhar para o topo, vai ver os elementos e vai ver como que vai ficar bom, né? Então, por exemplo, aqui eu coloco entre 8 a 10 centímetros. Então, aqui, ó, vamos colocar ele aqui com uns 9 aqui, já fica bom, tá vendo? Vou pegar aqui esse outro aqui também, vou colocar mais ou menos entre 8 e 9. A idade aqui, vou colocar ela aqui mais ou menos também uns 4 por aí, ó, de largura por 9 de altura. Se quiser pôr um pouquinho menor a idade, porque aí também você tem que observar o seguinte, eu não quero a idade maior do que os meus personagens, então ela vai ter que ser um pouco menor, né? Então aqui ela tá dando 7,6, ó, tá vendo? E aqui na parte de baixo, se eu colocar esse elemento aqui muito grande, ó, vai ficar assim na parte de baixo. Então aqui, como a parte de baixo aqui ela tem 10 de altura, então, esse personagem tem que ter no máximo uns 9 ali, para não ficar, né, muito maior do que a parte de baixo, tem que ficar menor, né? Então, entre 8,5 e 9. As florzinhas aqui, ó, eu vou posicionar, são 2 florzinhas. Esse tamanho aqui já ficou bom, olha, de 3,5 por aí. Então, você vai ter que observar de acordo com o tamanho do seu bolo, né? Então, aqui, ó, nesse caso aqui que a gente está fazendo, esse bolo aqui, ele tem 20 por 10, tá? E tem 20 por 10, essa é a medida do meu bolo. Geralmente as medidas dos bolos variam muito, você vai ter que perguntar para a confeiteira. Nesse caso aqui, então, ficou 20 por 10, para você agora só mandar para o seu cliente aprovar, vai salvar esse arquivo aqui em PDF, né, e vai enviar aí para o cliente aprovar. Se esse bolo fosse menor, o meu nome aqui, por exemplo, vamos colocar aqui um bolo de 15 por 10. O nome, olha, ele não vai ficar com 15, porque ele vai ficar muito igual aqui o tamanho do bolo. Então, eu vou colocar o nome, mais ou menos aqui, ó, de 10 a 12, ó. Tá vendo? Para ele ficar também não tão, né, grande, nem tão pequeno. Mas como aqui tem 15, então até uns 12 aqui já fica bom. E os personagens aqui, eu vou colocar eles também mais ou menos aqui com 6, ó, para não ficar, já não dá para ficar com 8, 9, né? Então 6, 7, ó, entre 5 a 7 aqui, ó, já vai ficar bom também, dependendo do personagem, né? Mas a média aí de tamanho é mais ou menos isso.
Tá vendo? E aqui a idade, a mesma coisa, ó. Vou colocar, vou diminuir, porque ela tá muito grande, ela não pode ultrapassar ali o personagem, né? Vai ficar um pouco menor. E esse na parte de baixo aqui, né? Ele vai diminuir aqui um pouquinho também, ó. Vou colocar ele aqui um pouquinho menor. Pra ficar tudo proporcional. As florzinhas também menores, né? Aqui deu... Aqui, ó. Deu espaço aqui. Vamos pôr um pouquinho menor. Vai ficar quase que com uns 3 centímetros aqui, ó. Opa, e vou colocar aqui. Esse bolo aqui é de 15 por 10. Sempre a confeiteira, ela vai saber o tamanho, gente. Se ela não souber o tamanho, né, você pode perguntar qual que é a quantidade de pessoas, né, que para você ter uma ideia baseado aí na quantidade de pessoas. Se você pesquisar lá no Google o tamanho do bolo pela quantidade de pessoas, vai aparecer até uma tabelinha, sabe, com os tamanhos que você pode basear aí e utilizar, né? Então, olha, bacana demais. Aqui você já tem mais ou menos uma proporção aí de cada bolo. Esse de 20 por 10 e 15 por 10. Aqui eu vou aumentar porque eu só usei ele ali no outro bolo, né? Então, entre 14 e 15, igual eu falei para vocês, ó. Tá vendo? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde tempo, gente. Já ativa aí as notificações para você receber sempre que eu postar um conteúdo novo aqui para vocês. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!